Tudo bem com você, com sua casa, com sua família? Espero que sim. Aqui quem fala é o pastor e capelão Rafael Moreira. E também, claro, pela misericórdia de Deus, temos exercido uma função de terapeuta holístico, trabalhando também, cuidando de pessoas. E eu queria compartilhar de uma reflexão com você que acompanha o Cantinho da Cris Neves. E essa reflexão tem tudo a ver com o trabalho terapêutico, com o tratamento terapêutico. E eu queria já desde já chamar a sua atenção para o título que eu coloquei na capa deste vídeo, aonde eu deixei ali escrito que eu sou um patinho feio, ou eu sou um pato feio, sim. E quem sabe você viu ali esse título e você não entendeu muito bem. Mas eu queria te contar uma história antes de simplificar a reflexão deste momento. E eu tenho certeza que quem sabe vai ter alguém que vai se encontrar com essa reflexão. Mas antes disso, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Esteja também deixando aí o seu comentário abaixo depois da reflexão. Eu tenho certeza você também vai analisar e quem sabe vai se encontrar diante dessa reflexão. Então deixa aí o seu comentário e se você já é inscrito, está vendo esse vídeo agora, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas e também, é claro, o canal, o nosso canal, venha se expandir a cada dia e venha ser divulgado por outras pessoas também. A história do patinho feio, eu creio, é conhecido por muitas pessoas. E o contexto dessa história fala de uma mãe pata que tinha ali no seu ninho vários ovos. E ali a história diz que os patos começaram a nascer. Foram nascendo um após o outro. E eu vou usar aqui um número aqui, mais ou menos tendo uma noção de quantos ovos tinha ali. Vamos citar um exemplo que tinha 8, nasceu 7 patos. Esses 7 patos, eles tinham todos a mesma cor. Eram todos da mesma forma, do mesmo jeito. E após o nascimento daqueles patos, eles correram para o redor da mãe pata. E a mãe, com certeza, com toda alegria, ela abraçou, ela cuidou daqueles patos com um carinho imenso de mãe. Mas ela notou que um ovo não havia se rachado, não havia abrido ali, o pato não havia nascido, aquele filhotinho não havia nascido. E na preocupação dela com aquele ovo, ela deixou um pouquinho os outros patos e foi olhar aquele ovo. E aguardando um determinado tempo, aquele ovo ele veio começar a se trincar e um patinho saiu dali. Mas aquele pato surpreendeu a todos. Ele era um pato negro, ele era um patinho feio, um patinho diferente dos demais. E a história nos conta que após aquele pato nascer, ele tentava andar junto com os demais patos e eles não queriam estar com ele. Até a própria mãe pata começou a rejeitar aquele patinho. E no decorrer de toda a história, aquele patinho viveu uma vida correndo atrás dos seus irmãos, correndo atrás da sua mãe. Imagino eu aquele patinho levantando de manhã, alegre por ter mais um dia de vida. Mas quando ele ia até os seus irmãos pato, não tinha atenção deles, não tinha o carinho deles, não tinha o calor dos seus irmãos. Não tinha também o calor e o carinho da sua mãe, porque a mãe começou a ver que aquele pato era muito diferente dos demais. E aquela dúvida, o porquê dele ser tão feio, o porquê dele ser tão diferente. E a rejeição que aquele pato recebeu na infância trouxe para ele algumas dificuldades, trouxe para ele algumas deficiências que antes ele não tinha. Não deficiências físicas, porque ele era perfeito, ele tinha as suas patinhas, ele era um pato normal como qualquer outro. Mas infelizmente trouxe para ele algumas deficiências psicológicas. Ele começava a se ver e a se posicionar como alguém rejeitado. Você já viu alguém assim? Que após ter um grande trauma na sua infância ou diante das pessoas, ele começa a se posicionar como rejeitado? Não que ele seja,
mas sim ele se posiciona dessa forma. E foi o que aconteceu com aquele patinho feio. Aquele patinho, até mesmo o título da própria história diz: o patinho feio. Então até o autor do próprio texto já dizia, o autor da própria história já dizia, era um patinho feio. E aquela rejeição que ele recebeu fez com que, infelizmente, os traumas começassem a chegar. E a rejeição dos seus familiares, a rejeição daqueles que estavam do seu lado, fez com que a angústia começasse a tomar o seu coração. E ele começou a ficar desacreditado nele mesmo. Ele começou não só a se afastar dos seus irmãos pato, não somente da sua mãe pata, mas também começou a se afastar dos amigos ao seu redor, dos demais animais que estavam ao seu redor. Ele não tinha alegria de estar no meio das pessoas, porque ele havia sido rejeitado. Isso trouxe trauma para ele. Ele não tinha alegria de se comunicar com as pessoas, porque os traumas que ele havia trago da sua infância fez com que ele ficasse retraído, ele se escondesse dentro de si mesmo. E a história, ela é tão triste no decorrer daquele diálogo, daquela conversa. É tão triste a história desse patinho, a ponto de, por muitas vezes, a história mostrar ele à beira de um lago, parado, sozinho, chorando. E se perguntando, porque isso acontece muito. Quando a gente é muito rejeitado, assim como esse patinho, a gente começa a se perguntar, mas o porquê disso? O porquê que eu estou sendo rejeitado? Por que as pessoas não me entendem? O porquê que os meus irmãos me rejeitam? O porquê que a minha mãe me rejeitou? Eu sou um pato como eles. Eu tenho o mesmo sangue que eles têm. A única diferença é a minha cor. A única diferença é que eu não tenho a mesma cor que eles têm. A única diferença é que, ao invés de ter nascido no mesmo tempo que eles nasceram, eu nasci em um tempo diferente. Mas eu sou como eles. Mas sabe onde eu quero chegar nesse momento de reflexão? É que essa é a história e esse é o contexto de uma reflexão racional de qualquer ser humano. Mas, dentro da terapia e no contexto da psicanálise, a gente estuda essa história. E foi algo que me impressionou o quanto essa história vista com um outro ponto de vista nos traz uma reflexão para toda a vida e nos ensina como viver melhor, mesmo sendo rejeitados, mesmo sendo um patinho feio. E eu quero chamar a sua atenção para o outro lado dessa história, porque quem sabe você passou uma infância, você teve uma infância difícil, ou você tem passado por um momento difícil. Um momento assim como esse patinho feio, que os traumas do seu passado ou os traumas da sua infância fizeram com que você se posicionasse como rejeitado. Pior do que ser rejeitado por alguém é quando nós nos colocamos como coitadinhos e rejeitados. E foi o que aconteceu com aquele patinho feio. A história mostra que ele se escondeu das pessoas no momento em que ele era rejeitado pelas pessoas. A história mostra que ele se escondeu de tudo e de todos e deixou de viver por causa da rejeição das pessoas. Mas aí vem o contexto da psicanálise, que nos traz a reflexão de que todo aquele que é diferente, ele não deve aceitar em si a rejeição, mas ele deve aceitar em si o exemplo que ele pode dar sendo diferente, analisando o contexto da vida de uma forma diferente, analisando tudo ao nosso redor de uma forma diferente. E é aqui que eu quero deixar uma reflexão para você que nos acompanha. Quem sabe você tem ouvido essa história e agora você compreendeu porque eu falei que sou um patinho feio. Sabe por quê? Na minha infância, muitas das vezes, as rejeições, elas vinham, as dificuldades, elas vinham. E para quem me conheceu sabe, eu era muito exclusivo para mim mesmo.
eu me escondia em mim mesmo. Eu me ocultava dentro de mim. Eu tinha dificuldade de falar, de me apresentar na escola. Eu tinha dificuldade de conversar com as pessoas. Na verdade, eu era um jovem de poucos amigos. Sabe por quê? Na maioria das vezes, quando eu me olhava no espelho, eu me via como uma pessoa diferente das demais. Não vou usar aqui mais o termo feio, não vou. Eu sim usei no título, na capa, aquele termo que eu sou ou eu era um patinho feio. Mas, no contexto agora, eu quero que você reflita que não sou mais esse patinho feio, com a visão de rejeição, mas sim com a visão de ser diferente das demais pessoas. Em toda a minha infância, eu via a reflexão do patinho feio com a minha vida de rejeição, uma vida em que, por ser diferente, então eu não seria aceito. Por ser diferente, então eu não seria abraçado. Por ser diferente, então eu seria rejeitado. Mas, analisando o contexto da psicanálise, nós vemos que os estudos comprovam que todo aquele que pensa fora da caixa, ele tem a possibilidade de viver, e olha isso, guarde o que eu vou dizer agora, de viver o que ninguém tem por muitas vezes capacidade de viver, de compartilhar pensamentos que poucos podem compartilhar. A rejeição, muitas das vezes, é uma arma, é um instrumento poderoso para aqueles que compreendem que ele foi chamado para viver fora da caixa. Ele foi chamado para viver algo maior do que os demais vivem. Os patinhos que eram considerados bonitinhos ficavam um imitando o outro. O sistema hoje ao nosso redor compartilha isso, de que todo mundo tem que ser igual, tem que ter um padrão. Você já viu que toda vez que sai um celular novo, todo mundo quer comprar, tem que ser padrão, tem que ter aquele celular, é aquela marca de celular. Quando surge uma roupa nova, uma camiseta nova, uma marca de uma roupa nova, uma marca de um carro novo, as pessoas olham, não, a qualidade de vida, ela é boa se nós tivermos esse carro, tem que ter esse carro, porque é padrão. Mas aí aparece alguém pensando fora da caixa, aparece alguém meio que louco dizendo não, isso não é padrão para a minha vida, pode ser padrão para a sua vida, mas para a minha não. Então ele é considerado o quê? Um patinho feio, porque ele pensa de uma forma diferente, ele age de uma forma diferente. Você já viu a realidade dos jovens de hoje quando se fala de casamento? É um grupo mínimo que tem o casamento como uma prioridade para viver, uma prioridade para pensar no futuro. A maioria pensa em ter uma vida sem ter um companheiro ou uma companheira, quando na verdade o princípio de uma vida futura com mais estrutura vem através do casamento. Então pensar fora da caixa hoje, pensar diferente hoje, fazer diferente hoje, é ser um patinho feio. E é por isso que eu digo que eu sou esse patinho feio. Porque muitas das vezes, quando muitos não sonhavam em ser um pastor, eu não pedi para ser um pastor evangélico. Mas eu sim sonhava em fazer o bem para as pessoas. Pastorear é fazer o bem, pastorear é amar, pastorear é cuidar. Eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei de compartilhar o que eu tenho. Eu sempre gostei de compartilhar o que de melhor está em mim. Então, por isso, Deus achou graça de me colocar como um pastor, de estar pastoreando pessoas. Posteriormente, quando eu comecei a estudar sobre capelania, muitas das vezes quando eu compartilhava, as pessoas diziam, eu não sei o que é isso, eu não sei como que é isso, como que é ser um capelão? E quando eu comecei a buscar o conhecimento e comecei a compartilhar o conhecimento, as pessoas disseram assim, nossa, Rafael, mas realmente isso é muito bom. Mas por quê? Porque eu entendi que eu tinha que pensar fora da caixa. Eu tinha que buscar aquilo que por muitas vezes as pessoas não estavam valorizando. Eu tinha que ser alguém diferente. Seguir o sistema, por muitas vezes, vai nos cegando. Seguir o sistema, por muitas vezes, é colocar um óculos escuro
e querer ficar andando à noite com esse óculos escuro e dizer que está tudo bem pelo simples fato de trazer, quem sabe, um reflexo bonito nos seus olhos, no seu rosto, por estar com óculos escuro. Para que você entenda melhor o que eu quero compartilhar com você do Cantinho da Cris Neves. Quem sabe você, em algum momento, tem se visto como um patinho feio, mas olhando pelo lado de que, eu sou rejeitado. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Meus irmãos me rejeitaram, a minha mãe me rejeitou, os meus amigos se afastaram. E aí você vai para a beira do lago e você vai chorar. E vai dizer para si mesmo, não vale a pena viver. Não vale a pena correr atrás dos meus sonhos. Não vale a pena ter objetivos, porque na verdade eu estou sozinho. Na verdade eu estou sozinha. Quem sabe seja uma mulher que esteja me ouvindo agora. Na verdade não vale a pena insistir, porque eu não tenho as pessoas que eu gosto do meu lado. Mas é momento de você mudar esse pensamento. É momento de você mudar essa realidade. É momento, sim, de você aceitar as diferenças que você tem das demais pessoas. E eu quero dizer algo aqui muito interessante para você. Sabe quem vai perder nessa história? Não vai ser os patinhos que resolveram nadar juntos, que resolveram viver juntos, que resolveram viver um padrão, viver um sistema. Quem vai perder, na verdade, não é você por não estar com eles. Na verdade, quem vai perder vai ser eles por não estar com você. Porque todos aqueles que pensam diferente, eles têm sempre algo novo para compartilhar. Vou repetir. Todos que pensam diferente, que é considerado diante da sociedade um patinho feio, que tem um raciocínio diferente, eles sempre têm algo novo para compartilhar. E tudo que é novo é bom para reflexão de vida. Tudo que é novo traz evolução. Tudo que é novo traz crescimento. Agora, quando não tem ou não temos algo novo para ser compartilhado, quando tudo é repetitivo, então a gente cria um ciclo vicioso. A nossa vida vai ficar sempre girando no mesmo lugar. E os patinhos bonitinhos, por muitas vezes, eles não querem viver o novo. Eles não querem experimentar o novo. Eles não têm prazer de compartilhar algo novo. Eles têm prazer de compartilhar o que os outros compartilham. Eles pegam o que já está acontecendo, eles pegam o que já está, as pessoas estão vivendo, eles compartilham o que todo mundo já está compartilhando. E sabe qual o perigo disso? É que esses patinhos, às vezes, compartilham mentiras, porque eles só sabem repetir o que os outros dizem. Então, às vezes, eles compartilham mentiras, às vezes, por serem padrão, eles compartilham coisas que não vão dar certo. Ao contrário do patinho feio, que está tendo as experiências de rejeição, de sofrimento, está tendo as experiências de ter que andar sozinho, e ele está trilhando o seu caminho. Ele está aprendendo com a maturidade o ponto certo de poder investir em pessoas. Quem um dia foi rejeitado sabe bem a dor da rejeição e por isso ele luta para que outros não passem pelo que ele passou. E ele procura alimentar as pessoas com o de melhor. Ele procura contribuir para que tenha ao seu lado uma sociedade melhor. Os patinhos bonitinhos, sabe o que eles fazem? Eles reclamam do mundo a vida toda. Reclamam a vida toda. Todos os vídeos que você vê dele em rede social, todas as mensagens que você escutar ele falando, toda vez que você sentar com esses patinhos aí que andam no meio do sistema, sabe o que eles vão fazer? Reclamar da vida, reclamar de tudo. É isso. Reclamam de todo mundo, reclamam de tudo ao seu redor. Agora, aquele patinho feio, aquele patinho que foi rejeitado e teve que aprender com a vida o que é felicidade, o que é ter paz, o que é ter alegria, o que é ter Deus na vida. E quem é Deus verdadeiramente, foi buscar experiências com Deus, sabe o que acontece com esses patinhos? Eles entendem que para mudar o mundo, ele tem que mudar pessoas. Vou repetir. Os patinhos feios deste mundo entendem que para mudar o mundo, eles precisam mudar pessoas.
Agora, os patinhos bonitinhos que andam no meio do sistema, que tem um padrão, sabe o que eles fazem? Eles querem mudar as coisas. Eles querem mudar o mundo mudando coisas, evoluindo coisas. Eles investem em coisas. Agora, os patinhos feios, eles valorizam o que realmente é bonito da vida. São as pessoas. E ele investe em pessoas. Os patinhos feios investem em pessoas. Os patinhos do sistema, os patinhos bonitos, os patinhos que vivem só debaixo, né, do colo da mamãe, aqueles que só ficam debaixo da asa da patinha, sabe o que eles pensam? Eles pensam sempre em objetos, em coisas. Eles investem em coisas. Eles vivem sendo sugados pelo sistema e eles acham que estão evoluindo, eles acham que estão crescendo, mas ao contrário, eles estão sempre num ciclo vicioso, rodando em volta de si mesmo. Então, quem sabe você, assim como eu, se considera um patinho feio. Mas saiba, ser um patinho feio é ser diferente. É ser alguém que veio a este mundo para influenciar vidas. Então não fica triste, não fique triste por isso. Não fique triste por isso. Não abaixe a sua cabeça por isso. Ah, mas Rafael, você não sabe o que eu tenho passado, realmente não sei, mas você também, com certeza, não sabe o que eu passei para chegar até aqui. Não sabe das dificuldades que nós enfrentamos para chegar até aqui. Quem sabe você não conheça, através do Cantinho da Cris Neve, nem um terço da nossa história até aqui. Mas nós entendemos, eu e a minha casa, nós entendemos que investir em pessoas é melhor do que investir em coisas. Mas essa mentalidade, essa visão, ela só é compartilhada por aqueles que diante da sociedade são considerados patinhos feios. Sabe aqueles que andam na contramão do mundo? E eles tentam influenciar pessoas a todo custo para que também andem na contramão do mundo? Para não valorizar mais aquilo que é passageiro, mas sim investir naquilo que é eterno? Naquilo que realmente vale a pena se investir? Uma pessoa que entende, que aceita ser um patinho feio, que aceita andar na contramão do mundo, que aceita que ele foi rejeitado pelas pessoas, mas que o importante é ele não se rejeitar, que aceita ser humilhado pelas pessoas, mas ele entende que o importante é não se auto-humilhar, ele vive diferente. O que contamina a nossa vida não é aquilo que está dentro de nós. Entenda isso. É o que vem de fora para dentro. E é aí que nós temos que tomar cuidado. Da mesma forma que a rejeição das pessoas pode te contaminar e pode me contaminar, os palavrões, as palavras de maldição, palavras negativas podem nos contaminar, mas da mesma forma, aquilo que é positivo também às vezes pode nos contaminar. E isso que é interessante, sabe por quê? Você já viu uma pessoa que ela tinha tudo para evoluir, tinha tudo para crescer, mas de tanto ela ser elogiada, de tanto ela ganhar fama, de tanto as pessoas dizerem que ela era o que ela na verdade nunca foi, de tanto as pessoas dizerem para ela que ela era melhor do que as demais, que ela era acima do que as demais, que ela era a tal pessoa e que o mundo iria estar sempre debaixo dos pés dela. Você já viu alguém cair por causa de ouvir essas palavras? Por ter ouvido essas palavras? Essa pessoa caiu? Foi a falta de preparação. Porque se essa pessoa tivesse sido preparada para entender que tem que ter um filtro que venha filtrar bem as palavras negativas, as palavras que vêm para nos confrontar e as palavras positivas também de elogio, para que você mantenha um padrão. E por que o patinho freio se sobressai? E por que o patinho diferenciado ele sobressai nessa situação? É porque ele entendeu com o sofrimento que mesmo quando ele estiver lá em cima, mesmo quando tudo estiver dando certo, o padrão dele continua aqui. O limite dele continua aqui. E ele vive esse padrão, ele vive essa realidade e ele fica sempre voltado e estruturado nessa realidade.
Seja alguém diferente e aceite essa diferença. Viva uma vida diferente e seja feliz. Não se autocondene por ter, quem sabe, palavras diferentes das demais pessoas. Não se autocondene por ser alguém mais explosivo ou por ser alguém calmo demais. Não se autocondene por ter dado um conselho para alguém e essa pessoa ter te rejeitado porque você aconselhou ela. O conselho que você deu foi bom? Era um conselho correto? Então, não se crucifique por causa disso. Você, na verdade, foi alguém escolhido e alguém que aceitou viver fora da caixa, viver fora do padrão. Nós vivemos em um mundo em que o padrão de amizade hoje, ele é baseado, ele está numa linha de raciocínio em que a amizade é aceitação. Se alguém me aceita, então é meu amigo. Se alguém me aceita, então pode andar comigo. Mas não é esse o padrão correto de amizade. A gente deveria andar com as pessoas que pensam fora da caixa, que por muitas vezes nos confronte para que busque de nós e tenha de nós o melhor, para que ofereçam de melhor para a nossa vida e busque também o de melhor que nós temos para elas. E é por isso que por muitas vezes, se você for olhar a história de muitos pensadores, de muitos filósofos, você vai ver que eles preferiam andar sozinhos. Eles preferiam ter as suas reflexões sozinhos. Se você for olhar a própria vida de Jesus, ele teve 12 discípulos. Mas se você for olhar o contexto de toda a história, ele por muitas vezes nas suas reflexões, nas suas orações, ele ia sozinho. Ah, mas ele levou 3 para orar com ele. Sim, ele levou para orar com ele. Mas o seu momento em particular com o Pai era ele e o Pai. Ele não usou o nome de nenhum dos discípulos em momento algum para dizer que o povo deveria se firmar a esses discípulos. Se você for olhar a história, você vai ver que Jesus não exaltou nenhum dos seus discípulos. Em momento algum, ao contrário, ele repreendeu muitos deles. E foi esse o padrão de amizade que Jesus compartilhou. De não exaltar quem está ao seu lado. Elogiar, sim, mas não exaltar. Ter confiança, sim, mas não colocar como um Deus. E hoje, nós vivemos em um mundo em que a amizade tem sido padronizada pela aceitação. Me aceitou, então pode andar comigo. Me aceitou, então é meu amigo. Mas cuidado, para que você não sofra por ter colocado essas pessoas na sua vida pelo simples fato delas terem te aceitado. Porque na hora que você precisar de um conselho, na hora que você precisar de uma palavra diferenciada, você vai ver que eles são patinhos normais. Eles vivem no padrão. Eles não vão te ajudar em nada. Não são mais nada. Aí sabe aquele que você rejeitou? Sabe aquele que você excluiu? Sabe aquele que você não quis que andasse com você? Era o patinho diferenciado. Era o patinho que pensa fora da caixa. Mas quem sabe neste momento, você olhando para essa reflexão, vai parar e vai dizer: eu preciso trazer pessoas para a minha vida que eu rejeitei. E eu preciso tirar pessoas da minha vida que eu aceitei. Fique essa reflexão ao seu coração. Entenda uma coisa. Nós temos que pensar diferenciado e compartilhar os nossos pensamentos. Mas a rejeição será algo normal. Não tem problema ser rejeitado. Não tem problema ser humilhado. Não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. Ser rejeitado, ser humilhado, ouvir palavras. Ah, mas não sei quem me amaldiçoou. Não sei quem falou que eu sou feio.
Não sei quem falou que eu sou assim. Não tem problema nisso. Não tem problema. Vá lá depois, assista o vídeo do Patinho Feio, que você vai ver o que eu estou dizendo. Não tem problema nenhum. Sabe qual foi o problema do Patinho Feio? Foi a aceitação dele. Infelizmente, ele aceitou ser humilhado. E ele pegou aquilo e trouxe para o seu coração. Ele pegou aquilo e trouxe para a sua mente. E aí está o perigo. É isso que nós não podemos fazer. Aquilo que está fora não pode vir para dentro. Seja a humilhação, a rejeição e as palavras negativas, mas também muito cuidado com os elogios falsos, cuidado com esse amor que não é, na verdade, amor, é só uma bajulação, é só um mimo. Cuidado com isso também. Eu me considero um patinho feio, mas, para a glória de Deus, eu me sinto hoje realizado, porque eu sei que melhor e maior é o que está em nós do que o que está ao redor de nós. As energias negativas que estão ao nosso redor, o mal que nos rodeia, não tem força contra a sua vida. Se você se auto-blindar e preparar a sua mente, blindar a sua mente, as suas emoções contra tudo aquilo que não é positivo e não é bom. Então, prepare a sua mente, prepare o seu coração e assim seja diferenciado. Amém? Você pode dizer amém? Seja diferenciado, sim, viva diferente, coloque roupas diferentes, isso não tem problema nenhum. Seja diferente, viva o diferente, compartilhe o diferente, ame de uma forma constante e diferenciada. Seja alguém especial. Marque a vida de alguém. Marque a história de alguém. Amém? Se você gostou dessa reflexão e se você se considera, quem sabe, esse patinho feio no mundo, entenda, não tem nada de errado nisso. Mas agora, vai logo abaixo aí, deixa o seu comentário, esteja curtindo esse vídeo, esteja compartilhando esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas. E também, se você não é inscrito, se inscreva neste canal. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. Seja diferente, viva diferente e saiba, só assim você vai escrever uma história. Só assim você vai ter uma história. Você não é clone de ninguém. Você não foi chamado para ficar imitando ninguém. Você não foi chamado ou chamada para ficar sendo alguém imitando as pessoas e compartilhando somente o que os outros compartilham. Você foi chamado para escrever uma história. E é por isso que você deve pensar fora da caixa, buscar o seu conhecimento, buscar algo de especial para você, para que você se encontre. E assim administrar a cada dia melhor os seus pensamentos e as suas emoções. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo.